Olá, pessoal! A pergunta que não quer calar. O canal Estilo Flores eu montei para falar da floricultura, da Estilo Flores, de outras floriculturas. E agora, morando aqui em Sumaré, eu estou visitando alguns garden, eu estou criando minha própria horta, com muitas plantas, muitas dicas. E o pessoal tem me perguntado bastante: o que dá mais lucro? Montar um garden ou montar uma floricultura? Eu sou consultora na área floral, então você que quer montar uma floricultura, ou se está tendo alguma dificuldade, se está iniciando, ou mesmo que já tem algum tempo, você pode me procurar, a gente faz uma consultoria, custa bem baratinho e eu te ajudo com todas essas questões. E para criar um garden, Helena, você também ajuda? Sim, eu também ajudo isso daí. Já ajudei algumas pessoas lá atrás, tá? Quando eu tava lá morando na Praia Grande, agora aqui em Sumaré, continuo com esse trabalho. Mas o que dá mais lucro? Bom, de um modo geral, o garden, ele é mais lucrativo. Porém, ele requer um capital de giro maior, tá? Para quem está iniciando. Você pode começar um pequeno garden em casa? Pode, aí o custo é um pouco menor. Gente, isso varia demais. Tem muita gente que já me perguntou por que eu não dou um curso sobre, porque cada caso é um caso, tá? Eu já ajudei pessoas a montarem loja de 200 metros quadrados. Eu já ajudei pessoas a montarem pequenos garden, que era num quintal. Então, cada caso é um caso, depende do clima, da população, do bairro que mora. É uma série de perguntas que eu faço para poder ajudar quando vocês me procuram, quando eu tô dando essa consultoria, tá? Então, o que acontece? A floricultura, para iniciar, vamos dizer uma floricultura média, tá? Você vai gastar aí, você vai investir de 15 a 30 mil reais. Porque você tem que ter o balcão, você tem que ter o freezer, você tem que ter todo o material, um balcão de atendimento. Então, a estrutura da loja, ela é menor do que um garden, porque o garden você tem que investir muito nas plantas, tá? Dependendo do tamanho, a mão de obra que você vai precisar também é muito grande, é muito maior do que uma floricultura. Eu trabalhava na Estilo Flores, ela tinha 80 metros quadrados, eu trabalhava com mais uma pessoa no dia a dia, a não ser nas datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, final de ano, que o movimento aumentava, que eu contratava mais gente, né, os freelancers, para trabalhar nesses dias. E tomem cuidado para vocês que estão começando, que tem uma floricultura. Eu vou contratar, vai ser Dia das Mães, ou Dia dos Namorados, Dia da Mulher, eu vou contratar uma pessoa para o dia. Não faça isso, tá? Se a pessoa não tem experiência e ela chegar no dia da muvuca, vai te dar mais trabalho do que se você pagar uma semana ou pelo menos 5 dias antes da data especial. Então, fica ligado com isso também, tá? Vamos lá, o garden, ele tem uma variedade de plantas e de ferramentas. Normalmente, quem procura um garden, espera encontrar vasos, substratos, pesticidas, terra, enfim, uma série de coisas. Eu entro num garden, eu quero saber se ele tem o vaso, se ele tem o material para eu fazer a drenagem, se for algo grande, né, um vaso muito grande, se eles fazem o plantio, porque aí tem que levar em casa, normalmente eles plantam na própria casa. Se tiver uma equipe legal, já leva plantado, mas aí você tem que ter uma caminhonete, um caminhãozinho, você tem que ter pessoas para serviço braçal para carregar tudo isso. Você pode trabalhar, fazer um garden que não tem essas plantas grandes? Pode, só que aí o lucro vai ser menor.
Na floricultura, tá? No dia a dia, né? Aquela venda de buquês, de cesta, né? Flores de corte. Ah, não, mas eu trabalho com decoração. Você também tem que ter uma equipe. Dependendo do tamanho da decoração, eu fiz decorações assim, que levava o dia inteirinho, isso a gente trabalhando em 5 pessoas. Então, sim, existe essa possibilidade de você ter uma floricultura, trabalhar com decoração e ter um lucro maior. Na decoração é onde você vai ter o lucro maior. Eu tinha também, lá na Estilo Flores, vasos, terra, saco de terra pequeno, tá, gente? Aquele de 1 quilo ou 2 quilos no máximo. Eu tinha pedrisco, tudo pequeno. Tinha vasos de barro, tinha vasos de plástico, tinha vasos de fibra, tinha vasos de vidro. Então eu tinha um espaço onde eu tinha isso daí. Tinha ferramentas? Não, ferramentas eu não trabalhava. Eu trabalhava com poucas coisas, com coisas pequenas, que normalmente eram aquelas senhorinhas que queriam ter as plantinhas em casa, que iam lá para pegar. Não trabalhar, eu cheguei a trabalhar com jardinagem, sim. Eu trabalhei 2 anos que eu tinha uma pessoa, um rapaz que trabalhava, que a gente fazia ou montava o jardim, não era grande, era normalmente canteiros de prédio, de edifício, ou então era manutenção. Fiz isso durante 2 anos, gente, mas é uma canseira. Porque a gente fazia isso em finais de semana. Então eu não tinha folga, durante 2 anos eu não tinha folga de sábado, de domingo, de feriado, de dia santo, nada. Então você tem que pensar nisso também, tá? Vasos que eu tinha na Estilo Flores eram vasos de sombra ou meia sombra. O que é isso? São plantas que não precisam do sol direto. Por exemplo, tem aquela folhagem que chama buchinho, que é uma redondinha, ela é uma graça. Se ela pegar sombra, se ela estiver próxima a uma parede que não pega sol, ela vai queimar. Então, ela precisa do sol pleno. Então, esse tipo de plantas eu não tinha. Na jardinagem, você vai ter que ter um conhecimento muito maior do que, aliás, bem diferente, né? Mas do que na floricultura. Por quê? Os tipos de plantas que você vende, você tem que ter conhecimento como que planta, como que rega, como que aduba, para você passar para o seu cliente. Imagina você chegando num garden. Aí eu gostei dessa planta, vamos dizer Zamioculca, que é uma planta maravilhosa, eu amo Zamioculca. Tá, mas como que eu cuido? Eu não sei. Entendeu? Então você tem que ter todo esse conhecimento da variedade de plantas que você tem para passar para o seu cliente. Na floricultura eu não preciso ter esse conhecimento? Se você vende algumas plantas, a quantidade, o número de plantas que você vende é bem menor. Então você vai ter que fazer uma pesquisa menor do que você faria se tivesse um garden. Porém, na floricultura, você tem que ter conhecimento do que oferecer para o seu cliente. Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, que acontecia muito na Estilo Flores, de rapazes chegarem, eu quero um buquê de 2 dúzias, eu quero uma pelúcia enorme, eu quero um cartão. Aniversário, eu sempre perguntava, gente, perguntem para o cliente qual que é a ocasião. É que eu briguei com a minha namorada para pedir desculpa. Não, não façam isso de entregar coisa grande. Vamos dizer que você, mulher, você recebeu uma pelúcia como pedido de desculpa. Toda vez que você vê aquela pelúcia, você vai lembrar daquela briga. Se ele chegar com um buquê enorme de 2, 3 dúzias, primeira coisa que a mulher vai pensar, quanto maior o presente, mais culpa ele tem no cartório. Então, esse tipo de informação para passar para o cliente, você tem que saber também. Então, se é maternidade, eu queria um vaso de lírio que ela ama, mas o lírio tem um cheiro forte.
tem um bebê agora na casa. Ah, eu quero dar uma cesta de café com um monte de coisa. Provavelmente, se a pessoa está doente, se saiu do hospital, fez uma cirurgia ou teve bebê, ela tem algumas restrições alimentares. Você tem que saber também tudo isso para poder ajudar o seu cliente. O que essas informações numa floricultura causam? Elas causam a fidelidade. O cliente, ele sabe que você conhece o seu produto. É como você comprar qualquer outra coisa. Vai um carro e o vendedor te fala todas as vantagens que tem de ter aquele carro. Enfim, quando você conhece o produto, que você orienta o seu cliente, ele vai voltar sempre na sua loja. Então, fica ligado nisso também, tá? Olha, eu escrevi tanta coisa, já falei tudo que estava escrito aqui, do sol, da terra. Gente, eu tenho um outro vídeo, vantagens e desvantagens de abrir uma floricultura. Eu vou deixar depois no card ou no final do vídeo. E outra coisa, quando você monta um garden, por exemplo, eu tô montando a minha horta aqui em casa, tô com algumas plantas, fui no orquidário, também vou deixar esse vídeo falando dessa exposição do orquidário. Aí teve um comentário, nossa, foi no orquidário e não conhece as orquídeas. Gente, o rapaz mesmo, que é dono do orquidário lá, ele falou que são mais de 31 mil espécies de orquídea cadastrada, catalogada. Não dá para a gente conhecer todas. Eu conhecia, claro, cimbídio, falenópolis, dendróbio, chuva de ouro, chocolate, as que mais vendiam, as mais populares que você vê em mercado. Essas eu conheço, essas eu sei como que cuida. A gente vai aprendendo com a prática, tá? Nessa visita que eu fiz lá, eu vi orquídeas que eu jamais imaginei que tinham. Tem umas que parece a cara de um cachorrinho, nunca tinha visto aquela orquídea. Ele me mostrou um livro dessa grossura, com as variedades que tem de orquídeas. Então, você pode montar um orquidário também? Pode. Ah, porque é difícil trabalhar com orquídea. Não é difícil. E eu perguntei, aproveitei que eu estava com um especialista, mais de 30 anos que ele trabalha com isso, aonde que eu poderia colocar. Estou montando um local, vou fazer um vídeo, ainda estou preparando lá. E uma outra pessoa também, o Oséias, aqui do Garden Center, aqui em Sumaré, falou do sombrite, que é bom ter um sombrite, é uma tela fininha também que eu vou colocar lá. Então, para quem trabalha com garden, você tem que ter essas informações para passar para o seu cliente. Porque senão ele vai lá, ele compra, traz em casa e morre, ele vai desistir. Quanto mais informações você dá, mais as plantas vão durar, mais feliz ele vai ficar e vai continuar comprando com você. Então, você está a fim de abrir uma floricultura ou um garden? Pesquise bastante. Não é só esse meu vídeo, não. Pesquise muito, tem outros vídeos, tem engenheiros agrônomos falando sobre uma série de coisas, como plantar, como replantar, como aproveitar, o tipo de adubo, são muitas coisas. E floricultura também. Tem muitos vídeos muito interessantes de como montar, como aproveitar o espaço, como economizar nas mobílias que você vai montar na sua loja, tá bom? Eu sou Helena Borges, fundadora da Estilo Flores, com o canal dando várias dicas. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão para um novo vídeo, deixa nos comentários, vou adorar gravar outro vídeo para você. Até lá, pessoal!